Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial sobre Simplify 3D. Nesse vídeo eu vou estar ensinando sobre as peças em modelo 3D para serem impressas, tais como configuração, método de fatiamento, o essencial para poder ter uma boa impressão. Então vamos começar por essa primeira parte. Para adicionar um modelo na sua área de trabalho, você tem várias formas. A primeira delas é o mais comum, vir aqui em File e Import Models. A partir daqui ele vai abrir essa tela e você pode ir até a pasta onde que você tem os seus modelos e simplesmente abri-los. Ele vai atirar a peça ali para a área de trabalho. Um detalhe importante, para quem está notando aqui, eu deletei realmente a última configuração de impressora que a gente tinha criado no vídeo anterior. Então, eu estou usando aqui a configuração da minha Delta. Daí está explicado também o formato cilíndrico. Agora, o próximo método para poder adicionar a peça. Como vocês viram, né, vai pelo File e Import Models. Também tem a opção aqui desse atalho, Ctrl I. Se você apertar no teclado Ctrl I, ele vai abrir essa mesma tela. O segundo método, que já é feito para facilitar a vida, é você vir aqui nessa barra de conteúdo e clicar em Import. Ele vai abrir a mesma tela, o mesmo local e você vai poder importar suas peças em 3D. Agora, o terceiro modo que pouca gente conhece, talvez não quem está na área, né, mas os novatos vão gostar dessa parte. Você abre a sua pasta e simplesmente arrasta o objeto aqui para o meio. Daí o objeto é jogado ali na área de trabalho como se você tivesse aberto pelo próprio programa. Então, é assim que se adiciona um modelo à sua área de trabalho. A partir daqui vamos trabalhar com essas formas. Então agora vamos para a parte de configuração das peças. Você clica aqui em Edit Process Settings. Daqui vai ter todas as configurações como eu já tinha explicado no vídeo anterior. Então, começando aqui pela aba Extruder. Aqui vai ter o diâmetro do bico que você configurou no último vídeo. O múltiplo de extrusão, que é o quanto ele vai jogar de filamento em cima do padrão ou abaixo do padrão. E aqui uma largura de bico manual. Na segunda label tem Use Control. Se você usa uma impressora com Direct Drive, isso daqui não vai ser tão necessário assim, mas é bom sempre usar. Então, como a minha Delta, ela usa Bolden, que é uma separação longa entre o extrusor e o bico de aquecimento, ele precisa obrigatoriamente ter isso daqui para não gerar o efeito de teias. Daí deixa aquela aparência linda na peça que parece uma toca de aranha. Vamos explicar aqui. Isso daqui também serve para quem tem Bolden ou para quem tem uma Delta. Retraction Distance é a distância que ele vai recolher o filamento quando ele for se mover do ponto A para o ponto B. Essa historinha de ponto A a ponto B eu expliquei no vídeo anterior. Aqui, Extra Restart Distance, não vou precisar explicar porque isso daqui é quase desnecessário. Vertical Lift é uma parte importante. Por exemplo, se você deixar aqui cada vez que ele terminar uma camada, ele vai realizar o retract, vai sugar o filamento e vai erguer no eixo Z 1 milímetro a altura do bico. Vai se mover até o ponto B, vai abaixar esse 1 milímetro e vai continuar imprimindo normalmente. Isso daqui é bom para quando você tem uma peça delicada que vai com certeza envergar uma das extremidades. Isso daí pode salvar um pouco o contorno da peça. É uma dica legal, mas é um pouco avançado para quem está iniciando. Daqui, Retraction Speed. Retraction Speed vai depender muito da velocidade e do torque que o seu motor tem disponível. Por exemplo, se você usa um motor com redução, não vai adiantar você colocar uma velocidade muito alta que ele vai travar o motor. Motor de passo, não importa o melhor drive de passo que você tenha na sua impressora, ele tem um limite. E esse limite precisa obrigatoriamente ser respeitado nessa parte. Cost at End. Então isso daqui é todo final de camada. Se ele deixa algum resíduo, você pode estar cortando esse resíduo por aqui. Eu estou deixando em 0, mas durante as impressões eu vou explicar melhor. Agora vamos para a parte de Layer. De acordo com a minha configuração de extrusão, o meu bico é 0,4, então vou deixar em camada padrão 0,2 milímetros. Daí aqui, camada de topo, vou deixar 3 preenchimentos completos. Camada de chão, ou camada de baixo, vou deixar 3 preenchimentos completos também. Daqui, Outline Primer Shell. Essa daqui seria a camada de contorno. Então vou deixar 2, que assim daí fica melhor para explicar sobre escala de velocidade.
Aqui tem umas outras partes aqui que eu não acharia tão necessário explicar, mas vou explicar para evitar que alguém faça alguma coisa errada ou só para curiosidade mesmo. Então, aqui, Outline Direction, direção da linha externa. Ele pode fazer a linha de dentro para fora ou de fora para dentro. Isso daqui implica muito na qualidade da impressão. O melhor mesmo é você deixar de dentro para fora. Ele vai criar uma linha interna e daí ele vai criar a linha definitiva que você vai ver no final da peça. Essa opção aqui eu nunca usei, então não vou poder explicar. Agora, a última aqui eu uso de vez em quando. É Single Outline Corkscrew Printing Mod, ou Vase Mod. Isso daqui é para quem está querendo imprimir vaso, ou vai imprimir uma forma cilíndrica ou esférica, uma peça que tenha apenas uma única linha de face. Como por exemplo, vou dar ok aqui só para mostrar. Se eu estivesse imprimindo cada uma dessas peças aqui separadamente, eu poderia usar aquela opção, que daí ele vai criar apenas uma única linha no contorno, não vai mudar a camada. Ele vai mudar a camada, só que você não vai perceber que ele está mudando camada, porque vai ficar muito perfeitinha a mudança de camada. Você quase não vai notar na lateral da peça. É uma opção muito legal. Então, de Layer Settings a gente já terminou. Eu não vou selecionar a opção de vaso porque aqui tem várias peças, ele não vai deixar fazer. Então vamos aqui em First Layer Settings, a configuração da primeira camada. Se você é novo nessa área de impressão 3D e for colocar sua impressora assim na louca para poder imprimir, vai notar que a primeira camada vai ser muito lenta. Então, isso é devido à configuração da primeira camada. Então, a configuração aqui se baseia assim. Altura da primeira camada. O ideal aqui do programa era 90%. Eu deixei em 100% para não afetar o tamanho final da peça. Por exemplo, um cubo de 10 mm teria 9,8 mm. Isso não ficaria muito legal para uma peça mecânica, por exemplo, que precisa de medidas exatas. Agora, para uma peça decorativa não tem tanto influência assim. Largura da primeira camada. Isso daqui é uma influência também para adesão. Ele deixa de propósito a altura da primeira camada baixa e a largura aqui era para estar em 100%. Isso significa, quem já ligou os pontos, né, que a primeira camada ela vai sair amassada, exatamente para aderir melhor na mesa. A parte da adesão da mesa depende também do tipo de adesivo que você está usando e do material que você está usando. Se você está usando PLA, uma simples fita de pintura já serve. Uma leve passada de spray adesivo também está ótimo. Ela não exige cama aquecida. Agora, o ABS, ele é mais chato para trabalhar. Ele precisa estar com a cama quente acima de 100 graus, até 115 graus, que é o ponto ideal para ele não descolar a primeira camada. First Layer Speed. Isso daqui é responsável por aquela tua primeira impressão de... Nossa, tá muito lenta essa impressão. Vai ficar assim até o final. Não. É só a primeira camada que vai ser em 50% da velocidade total da impressora. Então, não mexa nessa parte de velocidade. Quanto mais lento ele fizer a primeira camada, melhor para você. Porque daí ele vai aderir melhor a peça à mesa. Ok, Start Points eu não vou explicar porque isso daqui é desnecessário. Adicionais. Eu não vou estar explicando essas 3 casas que estão fechadas aqui, porque não é necessário nesse vídeo, mas futuramente eu explico. Use Skirt Brim. Isso daqui é para homogeneização do filamento antes da impressão. Então vou deixar aqui em 2 que já fica ótimo. Essa parte aqui sobre extrusor eu não vou explicar agora porque é desnecessário. A hora que eu for usar a minha impressora maior, que tem 2 cabeças de impressão, daí vai ficar ótimo para explicar. Então, por hora, essa primeira opção, Skirt Layers, é referente a quantas camadas ele vai fazer essa homogeneização. Como é homogeneização, né, ele vai fazer isso daqui obrigatoriamente antes da impressão, uma camada só é o suficiente. 2 seria um desperdício. Aqui. Skirt Offset from Part. É a distância que ele vai fazer essa homogeneização. Distância, né, referente à peça principal. Então aqui eu deixei em 4 mm. Daqui a pouco eu explico melhor sobre isso. Agora, Skirt Outlines. Aqui é o número de contornos que ele vai fazer para homogeneização. Então aqui você pode colocar vários contornos, ou a partir daqui você pode gerar o brim, como todo mundo chama. Deixar a homogeneização diretamente colada à peça para melhorar a adesão dela na mesa. Raramente precisei usar isso, então talvez eu explique. Vamos aqui para Infill, que é porcentagem interna. O Infill vai ter aqui, como vocês já viram nos outros, né, a extrusor. Minha Delta só tem um extrusor, vai um extrusor. Então aqui, preenchimento interno.
Preenchimento interno, ele tem um monte de preenchimento interno. Vamos deixar no primeiro, rectilinear, que é o mais simples. Fica melhor para explicar. Daqui é o preenchimento externo. No caso seria a camada de chão e camada de topo. Ele só tem apenas o rectilinear e concentric. Vou deixar no rectilinear, que é o padrão de toda impressora. É o melhor recomendado. E agora as partes numéricas de configuração. A primeira aqui é a porcentagem de preenchimento interno. Você pode estar regulando ele automaticamente por essa barra aqui, que ele vai mudar ali sozinho também. Eu vou deixar em 0 para explicar melhor. Durante a modelagem da peça. Outline Overlap. Isso daqui é um tipo de camada de sobreposição. Aqui eu deixei em 35%, mas vamos deixar em 0. Que daí depois eu vou mudando conforme vai passando a impressão para poder ajudar na explicação. Infill Extrusion Ridge. Isso daqui que eu movimos na camada de extruder é esse Extrusion Ridge. Aqui eu deixei no padrão, 4. Então, aqui como é preenchimento interno, eu vou deixar em 105. A próxima parte aqui seria distância mínima. Distância mínima, conforme ele vai fechando a peça, ele vai vendo a partir dessa configuração se é necessário ou não manter o preenchimento interno. Dependendo da peça, o correto é você deixar em 0. Por exemplo, peças cilíndricas ou com cantos arredondados, como essa daqui que está à mostra na tela. A próxima parte aqui é uma parte que vocês não devem mexer nunca. Imprimir o preenchimento a cada uma camada. Isso significa que ele vai imprimir em todas as camadas o preenchimento interno. Então, essa parte aqui, se você mexer, nem adianta mais colocar preenchimento interno. É bom deixar do jeito que está. Então, essa parte aqui é uma parte que eu não mexo porque é muito desnecessário. Ele vai incluir uma camada completa de acordo com as camadas que você selecionar aqui. Por exemplo, se eu quiser uma camada completa a cada 5 layers, ele vai fazer uma camada de topo como se estivesse fazendo ali normal. Aqui nessa parte do lado é o ângulo de offset. Isso daqui você pode deixar 0, 90, 30, pode adicionar quantos você quiser. No caso aqui, como ele é rectilinear, ele vai fazer primeiro 45 graus e depois menos 45 graus na próxima camada. Daí, isso daqui é por camada. Você pode colocar outros ângulos aqui que, conforme ele vai mudando a camada, ele vai indo para o próximo ângulo e assim por diante. Como aqui eu deixei em 0, eu vou explicar agora o fatiamento da peça. Então, tendo feito as configurações base, você pode chegar aqui embaixo e clicar em Prepare to Print. Deu pra ver, né, que fez esse monte de risca doida aqui na tela, a qual, se você está começando agora, né, não vai entender bolhufas do que está aqui. Então, uma explicação básica. As cores que estão aqui representam a escala de velocidade. A escala está aqui no canto. Quanto mais fria for a cor, mais devagar ele vai imprimir. Quanto mais quente for a cor, mais rápido ele vai imprimir. Então, como dá para perceber, né, que ele vai imprimir bem devagar, porque não tem nenhuma cor quente. Então, ficou assim. As 3 camadas de chão, como já tínhamos configurados. As 2 camadas de shell, de contorno. E daí vai para as camadas de topo. Para quem notar, a camada de chão e camada de topo não se afeta diretamente para a pirâmide e para a esfera. Porque a esfera inicia e termina com camada de contorno praticamente. Como dá para notar. E a pirâmide, ela inicia com camada de chão, mas não tem camada de topo. Porque elas vão se fechando até o topo. Então agora, a parte que eu tinha explicado sobre homogeneização é essa camada verdinha aqui ao redor de cada peça. Você pode aumentar a distância de homogeneização para que ele junte essas camadas e faça apenas uma trilha. Que aqui ele vai fazer uma por vez até homogeneizar todas antes de começar a fazer a peça propriamente dita. Então, isso daqui, quanto mais próximo você deixar da peça, mais você pode considerar como se fosse um brim. Se você tiver distância 0, ele vai deixar ligada a peça e daí toda a temperatura da cama, no caso para ABS, ele vai ser direcionada para o meio, para a peça. Vai ter uma chance maior de finalizar a peça sem dar o arp ou descolamento na mesa. Vou mostrar na prática como que é essa configuração. Então aqui na aba adicionais, use skirt brim. Então o offset eu vou deixar em 0 e o skirt outlines eu vou deixar, por exemplo, em 10.
Vamos ver o que mudou. Deu pra perceber, né, que mudou muita coisa. Então, ele vai começar a camada de fora pra dentro. Começa de fora, vai indo pra dentro. E quando chegar na primeira camada realmente da peça, ele vai começar de dentro pra fora. Finalizada a camada de brim, ele vai começar a fazer essas camadas internas. Ele vai começar pela camada de dentro, vai fazer a camada de shell, que é essa azulzinha mais clara, e daí ele vai começar a base. A base, no caso, serão apenas 3 camadas embaixo e 3 camadas no topo. Só que para modelinho simples, ou por exemplo para quem está usando PLA, isso daqui é muito desnecessário. Então vamos retornar. Colocar as configurações que estava antes. E partir para a próxima demonstração de configuração. A próxima demonstração aqui vai ser em relação à separação das camadas. A próxima parte de configuração aqui vai ser o Outlap, que no caso ele vai pegar essa camada de preenchimento interno e vai juntar com a shell. Como dá pra ver aqui, né, ele tá bem separado. Se fosse fazer uma ponte, né, que é um nível um pouco mais avançado de impressão, isso daqui sairia uma bosta. Vamos voltar lá e configurar melhor o negócio. Então, aqui em preenchimento, tem aqui Outline Overlap, que eu havia explicado agora há pouco. Vamos deixar aqui em 99, que é o máximo que dá pra colocar. Vamos ver a diferença que dá. Olha só, aquela separação que tinha aqui sumiu. Então isso serve bastante pra fechar essas bordinhas. Tá aí um recadinho bom pra quem tava me questionando nos grupos. O overlap fecha as camadas de topo com os contornos. Pro meu padrão eu deixo 35. Isso na minha delta, né? Daí 35 ele vai ficar parcialmente sobreposto. Vou mostrar na primeira camada que fica bem melhor. 35 ele fica parcialmente sobreposto. Essas partezinhas aqui abertas eu quase nem percebo depois da impressão. Então vamos para a próxima parte. Então, sobre as camadas de contorno, não tem como mexer exatamente numa configuração por aqui, ou eu ainda não aprendi. Então, para você juntar as camadas de contorno quando elas estiverem muito separadas, a única solução que teria é mudar o múltiplo de extrusão. Só que daí isso daí entraria em conflito com o overlap e daí você teria que encontrar uma configuração perfeita para sua impressora. Então, o próximo assunto que precisamos tratar aqui é a shell. Então, aqui como já deu para ver, né? É camada de topo, camada de chão e camada de contorno. Se você quiser uma impressão mais rápida, a qualidade vai sair mais baixa. Então você pode colocar aqui para a altura limite do seu bico. No caso, o meu bico é 0,4. Dizem, né, que a altura máxima para camada nesse tipo de bico é 0,32 milímetros. Mas eu não recomendo usar acima de 75% da largura do bico. No caso, então, o meu bico é 0,4, eu posso usar no máximo 0,3. Eu deixo 0,2, que é uma camada padrão para mim. Então, Outline Primer Shell. Se eu deixar aqui, por exemplo, em 5 camadas de contorno, ele vai realizar 5 vezes. Vou deixar aqui pelo cubo que é mais fácil de ver. Ele vai realizar 5 vezes a camada de contorno. Vai sair uma peça grossa e bem mais sólida. No caso assim, se você está calibrando sua impressora, apenas um de shell é o suficiente. Se você vê que a parede não está saindo legal, deixa com no máximo 2. Isso daí vai implicar também no consumo de filamento. Então agora vamos falar sobre o preenchimento interno. Preenchimento interno, como eu havia explicado, né, você pode mover essa barra aqui, que daí ele vai criar o preenchimento dentro da peça. Por hora ela estava oca. Agora você nem nota mais que ela está oca. Agora, como eu deixei 100%, né? Ele está 100% preenchido, parecendo que só tem camada de chão e topo. Não, vou voltar lá e deixar em 20%, acho que tá bom para um exemplo.
Então, enfio. As outras configurações aqui, como eu já expliquei, não vou precisar explicar novamente. Agora, vou explicar o motivo de você precisar usar esse preenchimento interno em determinadas peças. Por exemplo, num cubo, ou peças que têm a parte de cima plana. Então, você que está começando agora nessa área de impressão 3D, não vai querer fazer uma ponte assim de cara e fazer merda na peça. Então, é bom usar um preenchimento moderado para quando chegar na camada de topo, para quando você chegar assim nessa camada de topo, a camada ter aonde se apoiar. Que daí, de acordo com as linhas que tem aqui, ela vai se apoiando e dando continuidade, assim, salvando a peça. Agora, se você entende um pouco de impressão 3D, tem aquele cooler de impressão para resfriar a camada, isso daí já ajuda bastante. Vou explicar sobre isso mais pra frente. Então, por hora, aqui no cubo, ele ajuda na primeira camada de topo, que daí as outras duas já vão saindo com a perfeição. A pirâmide é uma exceção, porque ela não usa, já que as camadas vão diminuindo conforme a peça vai subindo. Então, pirâmide simples desse jeito assim, ela pode ser feita com 0 de preenchimento. O cilindro aqui é a mesma coisa que o cubo, ele vai ter uma camada plana em cima, então é bom você colocar. Agora vamos para a esfera. A esfera é uma parte meio delicada. A parte de baixo dela eu deveria estar explicando nesse vídeo, mas eu vou explicar num próximo vídeo, onde eu vou falar sobre suporte para impressão. Então, como dá pra ver, né, ela inicia normal, vai esferificando até em cima, vai fechando, e aqui no topo. Então, a partir de 75, 80% da peça, ele vai começar a fazer essas rebarbas internas, que é tipo um apoio para a próxima camada. Que se for notar, vamos ver se eu consigo pegar aqui certinho. Ó, se for notar, ele vai começar a próxima camada em cima dessa rebarba, desse apoio. E finalizando a camada, ele vai fazer outra rebarba maior ainda, e daí vai fazer o preenchimento. Que só vai ser uma risca, nossa. Então, mas para modelos maiores, isso daqui é muito útil. Que daí, quanto maior for o preenchimento interno, mais perfeito vai sair esse topo de esfera. Tem gente que arrisca fazer com um 0 de preenchimento, né? Mas são doidos. Daí, conforme a peça vai finalizando, ele vai criando a camada fechada, que no caso é essa 100% verde. Não sei se é necessário explicar, né, a escala de velocidade, mas talvez eu explique no vídeo futuro. Assim você já consegue iniciar nessa área de impressão 3D fazendo uma peça com o mínimo de erro possível. Não tente fazer a esfera assim de começo, porque você não vai conseguir. Uma outra curiosidade aqui para quem tiver interesse é sobre essa opção aqui que eu disse para não selecionar porque era desnecessário. Então vamos selecionar aqui. A cada 5 camadas ele vai fazer um preenchimento completo. Vamos tomar como base de exemplo o nosso cubo. O cubo, como você já sabe, né, ele tem 1 centímetro em cada face, já que é um cubo, né? Então vamos preparar a impressão. De cara que você não nota muita diferença, apenas nota que agora ficou com algumas linhas de velocidade mais baixa ou mais alta. Isso se refere ao seguinte: a cada 5 camadas a partir do chão, ele vai fazer uma camada completa. Então vamos mostrar por dentro para ver como é que ficou. Então, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada. Você nem percebeu. Ele fez uma camada completa na quinta camada de preenchimento, na quinta camada de impressão. Vamos até a 10ª camada para ver. 6, 7, 8, 9. Então, aqui você já consegue ver o preenchimento interno. E na próxima camada, ele já vai começar a fazer um preenchimento completo da camada inteira. E assim vai indo conforme vai decorrendo a impressão, até chegar nas camadas de topo. Eu considero essa opção bem ridícula, desnecessária. Em todas as peças ele fez o mesmo. Como dá pra ver, né? Ele fez isso no decorrer de cada peça. Acredito que na esfera dê pra reparar melhor nessa opção.
Outra coisa que eu havia dito que também é desnecessário você mexer é nesse daqui. Imprimir o enfio a cada quantas camadas? Vamos deixar aqui a cada 10 camadas para ver no que dá. Então, aqui ele já me deu até um aviso de alerta, dizendo que isso daí não é recomendado. Então, deu pra notar alguma diferença na peça? Eu não notei nenhuma. Mas o que realmente importa é a parte de dentro da peça. Veja a merda que fica. Ele vai tentar compensar a altura. Então, eu não recomendo mexer nessa opção. Deixa a camada de preenchimento a cada uma camada normal que vai te dar menos trabalho. Não tente de qualquer forma reduzir a velocidade de impressão porque é desnecessário você tentar. Então, tá finalizada aqui a configuração básica para iniciar na impressão 3D. Eu devo lembrar que de uma delta para uma cartesiana a configuração muda em alguns aspectos. Então, dependendo da sua impressora, você vai ter que achar o melhor para ela. Então é isso, espero que tenham gostado. Se o vídeo foi de alguma ajuda, compartilhe aí que pode ajudar mais pessoas também. Até a próxima!